5. Exercício de pronúncia. Leia enquanto ouve, pause, repita em voz alta e continue de onde parou. Aspectos da língua portuguesa falada no Brasil. Texto autoral deste canal. A língua portuguesa é a oficial em vários países, porém, existem diferenças significativas na forma como a língua é falada por esses povos e em razão das diversificadas culturas por estes desenvolvidas. No Brasil, a língua portuguesa sofreu várias influências e, para além das indígenas e das africanas, aquelas oriundas de outras línguas europeias, como o francês e o espanhol, resultando desta mistura que a língua portuguesa falada no Brasil, hoje, apresenta inúmeras particularidades notáveis, o que iremos pontuar adiante. Por exemplo, no Brasil, é comum utilizar expressões informais e gírias que não são tão fáceis de ouvir em Portugal ou África. Além disso, o sotaque e a entonação do português brasileiro também são, para as mesmas palavras, aplicados de forma distinta pelas falas portuguesa e africana. Em Portugal, a língua portuguesa é dita de forma mais formal e conservadora, com menor uso de gírias e expressões informais. O sotaque e a entonação também são diferentes, com algumas sonoridades pronunciadas de maneira bastante única. Já em alguns países africanos, porque mantêm relação mais estreita com Portugal, o sotaque, muitas vezes, é bastante parecido com o dos habitantes do país europeu. Outra diferença notável é a grafia de certas palavras. Por exemplo, no Brasil, escreve-se ônibus, enquanto que, em Portugal, escreve-se autocarro. Além disso, há diferenças na conjugação dos verbos e na construção das frases. Mas essas diferenças são, geralmente, muito sutis e não afetam significativamente a compreensão da língua falada ou escrita. Em resumo, ainda que o português seja a língua oficial tanto do Brasil quanto de Portugal e alguns países africanos, há diferenças importantes na forma como a língua é falada em cada um deles. No entanto, essas diferenças não impedem a franca, direta e clara comunicação entre todos. Existem várias palavras usadas em Portugal que, embora conhecidas, não são usadas no Brasil. Algumas delas são: chávena, em Portugal, significa a louça onde é servido o chá ou o café. No Brasil, usa-se o termo xícara para referir ao mesmo objeto. Bicha, em Portugal, significa fila. No Brasil, é uma gíria considerada pejorativa e muito preconceituosa, usada para referir homossexuais masculinos. Fila, para os brasileiros, é a linha formada por pessoas, uma atrás da outra, para algum tipo
de atendimento. Retrete, em Portugal, significa vaso de cerâmica usado para depositar dejetos humanos. No Brasil, usa-se a palavra privada para referir ao mesmo objeto. Gajo, em Portugal, é a expressão utilizada para designar um homem adulto, mas não idoso, enquanto que no Brasil as palavras usadas são rapaz ou moço para referir ao mesmo homem. Pronto, em Portugal, é uma palavra usada para finalizar uma conversa ou para indicar que algo foi concluído. No Brasil, também. Mas essa palavra é usada para indicar ainda que alguém está impaciente ou irritado com alguma situação difícil. Alguidar, em Portugal, é um recipiente onde se pode colocar água para lavar, por exemplo, panos ou pratos. No Brasil, referimos-nos a este utensílio como bacia, que pode ser de plástico ou de metal. É sabido que, desde a colonização do Brasil pelo povo lusitano, mas não só por eles, ocorreu um fenômeno linguístico de grande relevância: a formação da língua brasileira a partir de diversas influências socioculturais. A língua portuguesa, ao mover-se de Portugal para o Brasil, inaugurou um fenômeno interessante. Ao tempo em que ela era ensinada à população original brasileira, sofria mudanças estruturais que, automaticamente, foram sendo incorporadas ao léxico dos colonizados, por força, inclusive, da própria cultura destes. A língua que veio com os portugueses em suas memórias desdobra-se e se transforma em novos modos de significar as coisas. Deu-se, então, em razão de certos ruídos nas falas, a não coincidência, muitas vezes, entre os sentidos das palavras usadas aqui e lá, a exemplo das palavras antes mencionadas. O polissêmico termo lusofonia, de vasto uso em Portugal, mas, por diversas razões, de pouca utilização no Brasil, refere-se ao fato de existirem no mundo diversos povos ou comunidades que falam a língua portuguesa, o que leva, inclusive, tal expressão a ser usada para referir diferentes planos estratégicos de geopolítica, como, por exemplo, o de congregar todos esses países na edificação de uma linguística única que facilite a gestão coletiva dela, visando, acima de tudo, melhorar a organização das regras aplicáveis, tanto no interior do bloco quanto fora dele. O Brasil, que representa o maior número de falantes da língua portuguesa no mundo, tem um papel essencial na questão linguística, cuja difusão tem se mostrado intercontinental.
Várias políticas governamentais têm sido geradas nesta direção. A literatura portuguesa e as literaturas africanas de língua portuguesa têm espaço em todos os cantos do Brasil, bem como a literatura brasileira, inegavelmente, ocupa papel de destaque em África e na Europa. Sendo assim, a percepção da expressão lusofonia leva-nos a entender que esta se trata de uma realidade essencialmente linguística cultural. Vale dizer, é compreendida como um legítimo eixo agregador socioambiental. Nas próximas páginas, para dar continuidade ao tema tratado neste vídeo, faremos a citação de um texto publicado pelo governo brasileiro e que esclarece o que é e quais são a história e a finalidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. O texto abaixo foi publicado em 12/7/2014 e atualizado em 3/11/2022 pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Abre aspas. Integrada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, foi criada em 17 de julho de 1996, na Cúpula Constitutiva de Lisboa. Fundada no princípio da solidariedade, a CPLP tem em seus estatutos 3 objetivos centrais: a concertação político-diplomática, a cooperação em todos os domínios e a promoção e a difusão da língua portuguesa. A origem da comunidade remonta ao primeiro encontro de chefes de Estado e de governo de língua portuguesa. São Luís do Maranhão, novembro de 1989, por iniciativa do Brasil. Na ocasião, foi criado o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, IILP, com sede em Praia, Cabo Verde. Em 2005, o IILP foi integrado à comunidade como Foro de Coordenação para a Promoção e a Difusão da Língua Portuguesa. A CPLP possui 3 órgãos deliberativos: a Conferência de Chefes de Estado e de Governo, com reuniões bienais, o Conselho de Ministros, formado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores, com reuniões ordinárias anuais, e o Comitê de Concertação Permanente,
CCP, que reúne os representantes permanentes dos Estados-membros junto à organização, com reuniões mensais na sede da CPLP em Lisboa. Além disso, desde 2002, integram a estrutura da CPLP as reuniões ministeriais setoriais e a reunião de pontos focais de cooperação. Já a Assembleia Parlamentar da CPLP foi constituída em 2007, também como órgão integrante da organização. Objetiva promover o diálogo e a integração entre os parlamentos dos Estados-membros. A CPLP oferece a possibilidade de associação por meio das categorias de observador associado e observador consultivo. A primeira é facultada a terceiros países ou organizações internacionais ou regionais, enquanto a segunda diz respeito a entidades estatais ou das sociedades civis dos 9 países identificados com os princípios e propósitos da CPLP. São observadores associados: Uruguai, Senegal, Geórgia, Japão, Namíbia, Turquia, República Tcheca, República Eslováquia, Hungria, Maurício, Argentina, Chile, Itália, Andorra, França, Luxemburgo, Sérvia e Reino Unido, além da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura. O elevado número de observadores associados na CPLP aponta para um crescente reconhecimento internacional do organismo. A ação político-diplomática da comunidade desenvolve-se em vários níveis. O mais imediato compreende o diálogo político entre os Estados-membros com vistas ao fortalecimento institucional nos países da CPLP. Esse diálogo tem como desdobramentos práticos em iniciativas concretas de cooperação e apoio em casos de crise, seja por meio dos órgãos comunitários, seja em colaboração com outros organismos regionais a que pertençam os Estados-membros, seja ainda em concertação com terceiros estados ou organismos. Existe espaço para estreita coordenação dos 9 países nos foros multilaterais. Nas sedes
de organismos internacionais e em diversas capitais, foram criados os grupos CPLP, formados pelos representantes permanentes e embaixadores dos Estados-membros, com o objetivo de manter o diálogo e a articulação política sobre os temas pertinentes a cada grupo. A CPLP tem tido participação construtiva em consulta com outros atores internacionais, em situações como a do processo de independência de Timor-Leste e de estabilização política na Guiné-Bissau. Também a presença da CPLP no acompanhamento de processos eleitorais de Estados-membros, sempre a pedido destes, tem sido frequente. Na visão brasileira, as missões de observação eleitoral da CPLP contribuem para o desenvolvimento institucional em bases democráticas dos Estados-membros. Em 1999, a 54ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, concedeu o status de observador à CPLP. Desde 2005, a Assembleia Geral adota, a cada 2 anos, resolução sobre a cooperação entre as duas organizações. Além disso, a CPLP possui acordos de cooperação e memorandos de entendimento com alguns dos principais organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, FAO, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, OEI, a ONU Mulheres, entre outros. Na área da cooperação, a atuação da CPLP engloba, hoje, um número significativo de temas, seja por meio da reunião de pontos focais de cooperação, seja no âmbito das reuniões setoriais ministeriais, saúde, trabalho, previdência social, educação, cultura, defesa, igualdade de gênero, justiça, turismo, ciência e tecnologia, direitos humanos, juventude, esportes e comércio. Muitas dessas áreas já elaboraram planos estratégicos de cooperação, que se encontram hoje em diferentes fases de implementação.
A promoção da língua portuguesa é, juntamente com a concertação política e a cooperação técnica, um dos pilares regimentais da CPLP. O Instituto Internacional da Língua Portuguesa, IILP, sediado em Cabo Verde, é o órgão da CPLP encarregado da coordenação de políticas e do desenvolvimento de projetos para a promoção da língua portuguesa. Seu atual diretor executivo é o linguista Incanha Intumbo, da Guiné-Bissau. Em 2010, a Guiné Equatorial adotou o português como uma de suas línguas oficiais, ao lado do espanhol e do francês. Em 2014, o país tornou-se Estado-membro da CPLP. O processo de adesão foi acompanhado por um plano de trabalho negociado entre o governo da Guiné Equatorial e o secretariado executivo da CPLP, que formalizou o compromisso do país de promover o português em seu território, bem como de aproximar as estruturas institucionais equato-guineenses dos valores e princípios da CPLP. O Brasil desempenhou papel decisivo no processo que levou à criação da CPLP em 1996. Cidadãos brasileiros comandaram o secretariado executivo da CPLP no período de 2000 a 2004. Primeiramente com a senhora Dulce Maria Pereira, primeira mulher a exercer essa função entre 2000 e 2002, e, em seguida, com o embaixador José Augusto de Médicis, entre 2002 e 2004. O Brasil esteve também à frente da direção executiva do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, IILP, entre 2010 e 2014, na pessoa do professor Gilvan Miller de Oliveira. O Brasil exerceu a presidência rotativa da CPLP no período de 2002 a 2004 e entre 2016 e 2018. Foi também o primeiro Estado-membro a estabelecer uma missão permanente junto à CPLP em Lisboa em julho de 2006, dedicada exclusivamente à comunidade. Fecha aspas. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, Ministério das Relações Exteriores, www.gov.br